Lucas capítulo 10. Já encontrou, meu guri? Que bom que você voltou. Chega de Ilha do Mel, né? A partir do versículo 38 até o 42, a respeito dessa família Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra, que é viva, é eficaz, e nós cremos que o Senhor continua operando, trabalhando, convencendo através da Tua palavra. Nessa hora nós lançamos, crendo que o Senhor há de fazer aquilo que lhe apraz hoje. Livra-nos de toda e qualquer ideia, pensamento de querer fazer aquilo que é da nossa vontade, mas que o Senhor tenha livre acesso ao nosso coração pelo Teu Espírito, para nos fazer andar segundo a Tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é um texto bastante conhecido, né? É um texto aí que às vezes se torna até, em termos de brincadeira, de piada, Marta, Marta, né? Mas o fato é que, se nós não estivermos atentos ao nosso dia a dia, nós somos engolidos pelo corre-corre do dia. A sociedade impõe isso, o próprio sistema impõe isso, né? Desde a nossa revolução industrial, aquele desespero por ter, correr atrás de coisas que às vezes não necessitamos, mas porque a sociedade impõe, nós estamos atrás disso. Às vezes a pessoa já tem, mas aí a sociedade vem com uma nova proposta, e esse já tem 2 anos de uso, você tem que comprar um novo, e aí não para. Isso é uma coisa desenfreada, né? Não tem fim. E aí nós abordamos um pouco disso domingo passado, a respeito desse ano que nós iniciamos, que Maria, ela escolhe uma boa parte, a qual não lhe será tirada. Que parte é essa que o texto nos diz? (39) Assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Gente, não é uma questão de não vou ajudar minha irmã, não é uma questão de preguiça, é uma questão de sabedoria. Vocês estão lembrados? Domingo passado também abordamos aqui o texto. Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ou seja, nascemos, vivemos e vamos morrer. Quem chega aos 70, vamos chegar lá se Deus quiser. Depois dos 70, alguns chegam pela sua robustez, mas é enfado e canseira. Quero jogar bola, mas não dou conta. Quero subir no telhado, mas não sou mais uma criança. Se ficar em pé rápido demais, até o sangue chegar no cérebro demora, daí dá tontura. Então, tem várias situações que acontecem. A palavra de Deus mostra claramente que existe um período da beleza, né? É como a flor, chega um momento, tudo é lindo, é maravilhoso, os rapazes, as moças, mas depois de uma certa idade as células começam a morrer,
e vão ficando murchas e feias, né? E aí existem algumas plásticas que ajudam, mas, né, não dá muito resultado porque a idade passa. Por que eu estou falando isso? Porque Maria, ela fez uma seleção. Eu tenho cama para arrumar, eu tenho as coisas para fazer dentro de casa, eu tenho como organizar isso e eu também tenho um tempo para sentar com alguém que veio à minha casa me visitar. O que está acontecendo, João Pedro? Não quer desligar? Então, gente, vocês fiquem sabendo que é da Del, né? A Del, vocês ficam com eles, não tem problema, ó, olha para a Del ali, sem problema. Até o final do culto, quem sabe. Eu pensei que era o ar-condicionado, que alguém estava com frio, já falei no início, lá atrás é frio, aqui na frente é mais quentinho, caso alguém queira vir para frente, ok? Voltando então ao caso de Marta e Maria, ela escolhe, né, ela tem esse coração de sabedoria, de sentar aos pés do Senhor. Você já passou o dia que chegou no final do dia e falou assim, puxa vida, fiz tanta coisa e não fiz nada, corri tanto e não tive tempo de ficar com pessoas que eu gostaria de estar, às vezes a própria família, e aqui aos pés do Senhor Jesus. Então no versículo 41, né, a Marta, ela está ansiosa e afadigada, que foi aquilo que nós abordamos um pouco também domingo passado. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre os três, aí João Pedro, ele conseguiu, os três elementos desta família. Vocês sabem que Marta e Maria, elas tinham um irmão chamado Lázaro e tinham o pai e a mãe. E alguém já deve estar pensando assim, mas pastor, não fala do pai e da mãe. Lógico que não fala, não está aí o nome deles, mas isso está implícito. São três irmãos, o pai e a mãe, nós não sabemos da história deles, não sabemos o que aconteceu, até nós podemos fazer conjecturas em cima do texto, dizendo o seguinte, que provavelmente o fato destes três irmãos estarem voltados para o Senhor é diante de uma dificuldade, ficaram órfãos, ficaram de repente por uma situação ou outra, então buscaram ao Senhor e eles encontraram em Jesus todo um carinho que nós vamos agora ver em João capítulo 11. João capítulo 11 vai ser uma leitura mais demorada, mas é necessário para nós meditarmos. Capítulo 11 de João, então, a partir do versículo 1. Estava então enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Isso, então aqui nós temos, quem já leu essa história vai ser ótimo, quem não leu vai ser maravilhoso, tá? O irmão delas está doente, Lázaro. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Aqui eu fiz questão de ler e quero enfatizar. Jesus amava os três da mesma forma, tá bom? Era um carinho que ele tinha com essa família. Eu não sei se alguém já ouviu, mas tem um CD muito lindo que quando Eliseu Apaplaza esteve em Londrina ministrando a palavra, Eliseu é do Chile, e ele fala sobre Betânia. E é um estudo maravilhoso.
É um estudo que você tem que parar tudo. Não é hora de lavar louça, não é hora de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você senta diante desse CD, não foi gravado em vídeo, é só o CD, e você chora praticamente do início ao fim. Oi? Não lembro agora. Eu sei que ele fala sobre Betânia. O que tem em Betânia? Tinha essa família em Betânia. Muito bem, ele ama os três. Versículo 5. Verso 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e, depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Isso, aqui eu vou dar uma paradinha. Ele está distante de Betânia, mas ele já deixa claro aos discípulos: essa morte é para que o nome do Senhor seja glorificado. Lázaro não está dormindo, Lázaro está morto. Ele morreu. Na sequência, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele? Sempre tem esse cidadão no meio, né? Sempre tem o rapaz que faz a piadinha, que brinca, que fala alguma coisa. Ele está morto, então vamos nós também lá para morrer com eles. Porque Jesus tinha saído de lá há pouco e falou: eles vão matar você, eles vão apedrejar você. Não, agora nós vamos lá de novo, então vamos morrer com ele também. Sempre tem o Dídimo. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estágios. E muitos dos judeus que tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. 20. Agora começa a nossa sequência, do estudo de domingo passado. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Opa! Lembra do Marta, Marta? Estás ansiosa e afadigada. E Maria estava fazendo o quê? Assentada. Marta continua ansiosa e Maria continua sentada. Mas o irmão morreu. Pois é. Mas a situação está pegando fogo. Eu sei. A coisa parece que não tem jeito. Sim. Mas eu não sei se você se lembra. Alguém se lembra de Isaías 28? Alguém se lembra de um texto que tem lá? Aquele que crê. Hoje, irmão Renato, não se apresse. Aquele que crê, ele não fica nessa agitação, ele espera. Lembra do texto? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu entreguei o ano de 2018 ao Senhor, mas eu preciso correr, fazer a conta. Não. Está diante do Senhor, aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos andar, nós vamos fazer, mas dependendo exclusivamente do Senhor.
Então Lázaro está morto, está morto. Quando elas sabem que Jesus se aproxima, a Marta, nesse gesto, né, vamos atrás. E ela continua assentada. Então vamos lá para a atitude de Marta. 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui vamos parar um pouquinho. Quem poderia me ajudar no seguinte? Como que você acha que deve ter sido essa fala de Marta? Tenta imaginar isso. Será que foi assim: Senhor, se tu não tivesses aqui, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido? Ou será que foi assim: se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido? Como é que será que foi essa fala dela? Partindo de uma pessoa ansiosa e afadigada. Como será que foi? Jesus está chegando para aquele momento e então ela fala, nós estamos aqui trabalhando com possibilidades. O 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Você sabe aquela pessoa que ela mesma faz a pergunta, ela mesma responde, ela sabe das coisas, ela sabe. A pessoa, Jesus está tentando. Oi, tudo bem com você? O que aconteceu? Não, é aquele negócio meio que atropelado. Mas também, né, ela diz, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Você já viu aquela pessoa que fala assim, ó, nós estamos passando por essa situação assim, eu sei, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Parece que nem medita sobre isso, parece que fala porque ouviu alguém falar e vai repetindo, sem de fato considerar isso como algo sobrenatural. Na sequência, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Depois que ela falou isso, fez as considerações, Jesus então lança essa palavra, né? Teu irmão há de ressuscitar. Qual foi a consideração de uma pessoa ansiosa e afadigada? Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eita! Jesus fala algo, teu irmão vai ressuscitar. Mas a palavra, né, de uma forma, eu não estou dizendo que isto é verdade, mas eu estou conjecturando. Às vezes não. A palavra ela é descrito isso na Bíblia. A letra mata, o espírito vivifica. Às vezes a pessoa decora a letra e não tem a revelação do Espírito. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Não, eu não estou falando disso agora. Agora eu estou falando de outra coisa. Mas isso está tão impregnado, sabe? Tão impregnado. Versículo seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Como é que uma pessoa ansiosa e afadigada responde? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Foi isso que ele perguntou? Crês tu isto?
sim. Mas aí já vem tudo embolado, né? Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo que havia de vir ao mundo. Isso foi a mesma palavra que Nicodemos: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, agora é outro assunto. Por que você está me procurando? Aquele que é nascido da carne é carne. Está me procurando para quê? Para dizer o que eu já sei, ou o que você aprendeu a meu respeito? A sua necessidade é outra agora, né? Muito bem, e dito isto, partiu, e agora vem a Maria. Agora entra aquela que estava assentada, aquela que escolheu a boa parte, aquela que preferiu ouvir a palavra de Jesus. Versículo então 28. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aí e te chama. É diferente? Não é diferente? Jesus quer falar com você. Uma sai correndo, e você vai ver que o discurso é igual. Só que uma sai naquela ansiedade, a outra não. Jesus fala: eu quero falar com Maria. E alguém vai então e chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara, no mesmo lugar. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo... Agora volte aqui a página, aqueles que viraram a página, que o discurso é o mesmo, do 21. A Marta disse o seguinte: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A Maria disse o seguinte: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Como será que foi a fala de uma e a fala da outra? Uma se lança aos pés do Senhor Jesus. Gente, como eu gostaria de ver essa cena. Como que foi Marta chegando até Jesus? E como que foi Maria chegando até Jesus? Ela se lança aos pés, é a mesma fala, é o mesmo discurso. Versículo 33, Jesus, eu vou fazer aqui as vírgulas, tá? Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Você já viu Jesus perturbado? Ah, Jesus está perturbado. Não, não é assim, não é esse sentido. É totalmente diferente. A forma, a maneira. Jesus, eu não consigo entrar nessa cena, mas Jesus ficou extremamente numa situação de comoção tão grande, que depois o menor versículo da Bíblia, que é o 35, diz: Jesus chorou. Mesmo sabendo que Ele é a ressurreição e a vida, mesmo Ele tendo a consciência do que iria acontecer, mas Ele entra numa pessoa que é
uma pessoa que o ama, que tem um outro discurso, que tem um outro sentimento. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Quem que aparece? De jeito. Olha, eu estou fazendo um negócio aqui que não está na Bíblia. De jeito nenhum. Eu sei que o Senhor é a ressurreição e a vida, mas não mexe com esse assunto. Já está cheirando mal. Isso aí é uma coisa já do passado. Maria não aparece. Vamos lá, 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Eu não sei o tom que ele fala isso também, quando ele se dirige a Marta, né? Eu não sei. O versículo seguinte: tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Isso aqui nós conhecemos, nós não vamos trabalhar isso. Isso aqui é um milagre, né, algo sobrenatural, mas apenas abordando essas duas pessoas, Marta e Maria. Muito bem, esse episódio acontece, depois eles queriam matar Jesus e também a Lázaro, porque Lázaro agora era uma prova viva de que o milagre existiu. Então, nós temos agora, eu vou pular aqui o texto, nós vamos para João 11, versículo 55. Aqui agora está chegando a Páscoa, onde eles vão ter esse momento, e aí nós vamos ler os 55 ao 57. Por que eu pulei tudo isso, gente? Porque senão vai ficar muito demorado, tá? Vocês querem ler? Não? Podemos pular? Porque tem toda aqui a 55. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus, e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Então, no capítulo 12, Jesus diz: nós não vamos a Jerusalém, nós vamos celebrar a ceia com uma família. Nós vamos celebrar esse momento com Marta, Maria e Lázaro, aquele que agora é uma ceia diferente, né? Aquele que cheirava mal agora está vivo e nós vamos ceiar juntos, tá bom? Então vamos lá, a partir do 12 agora, versículos de 1 a 11, agora nós temos os 3 elementos da família: Marta, Maria e João. Marta, Maria e Lázaro. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia,
onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. O que Marta fazia? A Marta é um negócio, né? Ela estava ali. Gente, não há nenhum problema em servir. Não há nenhum problema em servir. A questão é organizar as coisas, né? Não sei se você já percebeu, tem gente que gosta de mostrar que está fazendo, que está trabalhando, que está agindo. E eu tenho a impressão aqui que Maria é diferente. Não, nós vamos fazer as coisas, a hora que ele chegar, nós vamos ter um tempo com ele. Eu lembro muito da Melinha. A Melinha já é falecida, de São José do Rio Preto. Quando nós íamos a São José do Rio Preto, ela dizia: pastor, a gente conta o horário, a gente conta os minutos quando vem alguém aqui para ministrar a palavra. Então ela deixava o feijão pronto, só o arroz ela fazia na hora, ela deixava tudo organizado, a casa limpa, para quando nós chegarmos, nós termos tempo de sentar e conversar. E nessa manhã nós estávamos conversando, e de repente aquilo que acontece nos melhores lares brasileiros, ela coloca o leite para ferver. Ai, pastor, o fogão eu deixei limpinho, agora eu vou ter que limpar para fazer o almoço. Mas ela estava falando isso, a questão do tempo que a gente tinha de ficar juntos. E a Marta está servindo, versículo 3. Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Muito bem, gente. Vamos lá, vamos ler o texto de novo, vamos pensar sobre isso. O texto diz assim: Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço. Por que será que a Bíblia coloca isso, entre vírgula, de muito preço? O objetivo é intensificar, não tem preço. O que esse moço fez pela minha vida, o que ele fez pela nossa aldeia, o que ele fez pela minha casa, não tem preço. Não tem preço, tá? Então começa esse processo, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe com os pés, com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Como que deve ter sido essa cena, também eu gostaria de apreciar. Mesmo que a novela venha fazer algo parecido aí com o passado, não vai chegar a esse momento, né? Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então não havia nenhuma preocupação com os pobres. O problema era estar se gastando muito com alguém que não vale a pena. Quem é esse alguém? Jesus. Está se gastando muito tempo, está se gastando muito dinheiro com Jesus. Versículo 7. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Aqui nós temos então essa família, né? O que Jesus vem retratar isso na sua palavra.
Quando nós pensamos aí nesse ano, eu não sei, essa questão de organização, nem todas as pessoas são organizadas, as pessoas vão levando como dá, do jeito que dá. Eu gostaria de despertar a igreja para ter aí alguns critérios, alguns planos. Nós falamos domingo passado pela manhã que uma das coisas que, de repente, uma atitude, né, uma ação. O texto de 1 Coríntios 10 diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como que nós vamos andar 2018? Fazendo tudo para a glória de Deus. Separar um tempo é uma questão de ter coração sábio. Eu vou gastar o meu tempo com o Senhor, e aqui também, pelo texto de João 12, eu também vou investir aquilo que é precioso para mim ao Senhor. Quando eu pedi para repetir o cântico no início, é exatamente nesse sentido. Tudo que o mundo tem me proporcionado, tudo aquilo que sejam os bens, eu coloco aos pés da cruz. Foi o Senhor que me deu, o Senhor é teu. Ele não vai tirar isso de nós, mas isso não deve ser algo que vai nos impedir de ter maior tempo, maior comunhão, maior aproximação com o Senhor. E eu, na verdade, quero despertar a igreja com essa atitude, com esses dois inícios, esses dois estudos no mês de janeiro. Nós precisamos valorizar aquilo que trouxe mudança na nossa casa, na nossa vida, e isto é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu, foi Ele quem nos atraiu, foi Ele quem nos crucificou, foi Ele quem nos ressuscitou, pela graça de Deus. Ele foi usado para isso, e juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então, tirar um tempo, fazer um tempo, promover um tempo, para estar mais com o Senhor Jesus. O último texto que nós vamos ler está no Salmo 16, o versículo 11. Salmo 16, o verso 11, onde nós queremos que todos, sem exceção, todos, venhamos aprender com esse texto que alegria você não encontra no carro novo, na casa nova, naquilo que você vai adquirir em 2018. A alegria nós encontramos em Deus, na sua presença. Vamos ler? Salmo 16, o verso 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Quando eu perder Lázaro, eu não vou perder a alegria. Quando eu perder os meus bens, eu não vou perder a alegria. Quando eu perder a minha saúde, eu não vou perder a alegria, porque eu tenho a presença do Senhor. Ele é a fonte da minha alegria. Não precisa sair correndo atrás de Jesus. Se o Senhor não estivesse aqui, Ele não teria morrido. Se o Senhor não estivesse aqui, a minha saúde não teria ido para o buraco. Se o Senhor não estivesse aqui, não teria acontecido essa desgraça que aconteceu. Não, eu vou ficar e Jesus vai me chamar. Ei, vem cá, vamos conversar. Vamos chorar juntos. É dolorido, eu sei, mas eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle.
Ah, gente do céu, né? Que delícia poder se derramar aos pés do Senhor Jesus, abrir nosso coração diante dele e derramar mesmo, assim como ela derramou aquele unguento de grande preço. Senhor, não tem preço. Eu quero proporcionar aos teus pés, que serão cravados na cruz pela minha própria natureza, mas eu quero ter o privilégio de ungir os teus pés com aquilo que tem preço, tem valor, mas não há valor que pague este sacrifício. Fantástico, fantástico. Queridos, então, assim, né, que Deus nos conceda essa graça, mas se você não fizer, eu vou tirar um tempo para o Senhor Jesus. E de repente não tire aquele tempo das 11 da noite à meia-noite, você está podre, você não está aguentando mais nem pensar direito. De repente num horário de manhã, à tarde, mas tire esse tempo. Eu quero ficar, eu quero me derramar, eu quero estar aos pés do Senhor Jesus. Eu quero entender o que é essa boa parte que Jesus fala que Maria escolheu. Eu quero entender qual é o privilégio de derramar esse unguento aos pés de Jesus. Eu quero entender o que é a presença do Senhor. Que alegria é essa que muitos falam e eu ainda não tenho, né? Ok? Muito bem, gente, um domingo maravilhoso, um domingo abençoado.